Na terça-feira nós falamos 2 aos Coríntios, capítulo 4. Na terça-feira, então, nós falamos desde o verso 1. Eu quero recomeçar aqui, somente lendo os dois versos, verso 3 e verso 4. Porque temos falado sobre igreja, eclesia, a igreja que sai, os chamados para fora. E há muito tempo sempre vemos que quando o povo de Deus começa a trabalhar e a servir, a levar o evangelho, e muitas vezes encontram pessoas que aceitam fazer uma casa de paz, ou frequentar uma célula, mas logo é notado que aquelas vidas, elas continuam, parece que estáticas, elas não mudam, e parece que não está acontecendo nada na vida delas, e geralmente acontece um desânimo no coração de quem vai, de quem está servindo. Me lembro uma vez que nós trabalhávamos com um casal, e esse casal, aparentemente a mulher tinha mais interesse no evangelho do que o marido, e achava-se até que o rapaz não queria nada, e a mulher é que realmente queria alguma coisa. Pouco tempo depois, aquele casal realmente se converteu, entregou a vida a Jesus, e hoje serve ao Senhor Jesus no ministério. São servos de Deus, são pastores. E a gente olha, no momento que você está servindo as pessoas com a palavra, a melhor coisa para você é não fazer nenhum prejuízo. Não julga. Só serve as pessoas. Porque isso que nós vamos ler aqui é uma janela do que acontece no mundo espiritual com as vidas que nós levamos o evangelho, muitas vezes. Olha só, o verso 3 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo estava dizendo, aqui nesse verso 3, que o evangelho estava sendo levado. O evangelho tinha sido levado, inclusive para essas pessoas que ele está citando aqui. Porém, se de alguma forma o evangelho ainda estava encoberto para aquelas pessoas, é porque elas estavam perecendo. Agora, a razão de elas estarem perecendo, ele cita aqui no verso 4. E no verso 4 ele diz exatamente isso: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele chama dos incrédulos. Ele não está chamando os ouvintes dele de ouvintes da palavra, mas incrédulos quanto ao evangelho. Por que ele chama os ouvintes de incrédulo? Eu procurei em diversas versões esse texto, e em todas é usada a palavra incrédulo, ou é usada a palavra descrente, tudo para trazer uma mesma ideia. O evangelho tem sido passado, mas se o evangelho está encoberto, e encoberto é, mesmo que é falado, não é percebido, mesmo que a pessoa ouça, a pessoa não entende, e pode ser falado de uma maneira clássica, com muito exemplo, com muito vagar, com muita tranquilidade, mas a pessoa que tem um entendimento fechado para o evangelho, não importa quem fala, não importa como fala, a pessoa não consegue entender o evangelho e tomar uma decisão de acordo com as verdades ouvidas. É um terror. Agora, eu
estou trazendo comecei aqui nesse texto, porque como Geraldinho falou de fé, ontem a Natália citou algo sobre fé, né? E a fé é sempre citada, e eu quero ser mais um, inclusive já dizer para vocês, que sobre fé, sobre incredulidade e sobre pecado, a Bíblia trata desde Gênesis até Apocalipse. No último capítulo de Apocalipse ainda fala sobre pecado. Capítulo 22, o último capítulo, ainda fala sobre pecado. A Bíblia, do início ao fim, ela trata sobre incredulidade e sobre pecado. Desde o princípio, lá no capítulo 3, nós já vemos a incredulidade tendo espaço no que Deus havia ordenado e falado. Tendo espaço quando a serpente lançou a dúvida. E aqui Paulo está dizendo algo muito interessante, que nós precisamos inclinar o nosso coração para entender e receber. Então ele diz no verso 4 assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eu queria que você percebesse uma coisa: o entendimento foi cegado, porque foi dado lugar através da incredulidade. Então, tanto o pecado quanto a incredulidade tem o poder danoso de colocar o ser humano em um processo de destruição. Tanto o pecado quanto a incredulidade. Nesse caso aqui, a palavra está dizendo que mesmo esse evangelho que é salvador, mesmo quando ele chega até nós, mesmo quando ele vem até nós e nós recebemos esse evangelho salvador, e outros do nosso lado, ouvindo a mesma boca que fala conosco, ele se encontra com o entendimento tapado. Por quê? Porque de alguma forma ele está posicionado a não aceitar o evangelho. Nós fazíamos alguns anos atrás uma reunião no bairro São Joaquim, e havia uma família que nos recebia ali. Então, antes de ter aqui na igreja Casa de Paz, ou ter célula, nós já fazíamos uma reunião que era uma espécie de célula ou um pequeno grupo ali. E eu me lembro de um jovem senhor, que era inclusive, morava naquela casa, e ele dizia o seguinte: o argumento dele é que ele nunca queria aceitar o evangelho que nós pregávamos, porque senão iria caracterizar que mentalmente ou intelectualmente nós estaríamos mostrando superioridade sobre ele. Olha a coisa mais estúpida, mais tola que o diabo consegue colocar na mente das pessoas. E ele dizia isso frequentemente: não, eu não quero me dobrar ao que eles aí estão dizendo, porque senão daqui a pouco vai ser notório que esse pessoal aí intelectualmente é superior a mim. E assim ele deixava de receber as palavras. A sogra dele foi salva, a esposa dele, nós batizamos ela, o cunhado dele foi batizado, a família dele foi salva, mas ele, se ele não mudou, ele continua com esse pensamento de não aceitar. Então preste atenção, o que ele está dizendo aqui nesse verso: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Amados, o diabo cegou o entendimento porque um lugar foi dado. Como que o lugar é dado? Quando a palavra é falada e a pessoa se torna incrédula e não recebe a palavra, com certeza ela está dando lugar ao maligno. Deixa eu te mostrar isso. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 13. Capítulo 13 de Mateus. E isto não somente a um incrédulo, isso também a nós, que já recebemos a palavra. Quando Deus quer nos chamar a qualquer crescimento,
a dar passos com Ele, nós precisamos estar atentos e começar a receber o que Deus está trazendo. Por exemplo, isso é uma chave para nós. Escuta isso, isso é uma chave para nós. Começamos esse ano trazendo uma mesma palavra, todos nós somos chamados a sair e a levar o Evangelho. Amém? Isso é uma chave. Chave para quê? Para o nosso crescimento. Chave para quê? Para o nosso avivamento. Você quer crescer? Esteja onde Deus está. Você quer crescer? Faça o que Deus está fazendo. Você quer ver o mover de Deus acontecendo com você? Pega o rio. Se Deus está ministrando as mesmas palavras no lugar que você congrega, pega a fluência desse rio, vai junto. Seu crescimento depende disso. Tem pessoas que é como esse rapaz que eu falei, e não preciso dizer o nome, que ele acha o seguinte: não, se eu for andar nisso aí que todo mundo está falando, então já mostra que eu tenho uma mentalidade fraca também. Jesus trouxe uma parábola, que é chamada aqui sobre a parábola do semeador. E aqui no capítulo 13, não temos tempo para ir discorrendo esses textos. Ele diz assim no verso 19, Mateus capítulo 13, verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A maioria que lê esse texto, que lê essa parábola, entende que o maligno roubou a semente, é porque a pessoa não entendeu. Não. O maligno roubou a semente, é porque essa pessoa é terra de beira do caminho. É alguém que nunca está centrada. É sempre aquela pessoa da periferia. Conhece esse tipo de gente? É gente da periferia. Então ela nunca vai estar recebendo mesmo, porque ela está sempre longe do núcleo. Porque não entender não é problema. Quantas vezes os discípulos não entendiam a palavra, e aqui nós vemos nos evangelhos, eles dizendo: Senhor, explica-nos essa parábola. E aqui mesmo nessa parábola eles pediram explicação. Então não entender não é problema. O problema é viver à beira do caminho. E é claro, quando não entendemos, inevitavelmente, nós vamos deixar o núcleo de qualquer coisa. Nós vamos ficar à beira, na periferia. Infelizmente é assim. Então Jesus está dizendo no verso 19, a todos. Ele não está colocando para alguns, ele está dizendo a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Vamos entender isso melhor? Abrindo lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. O anjo Gabriel foi enviado a duas pessoas. A Zacarias, já era um sacerdote idoso, e ele foi entrar no santo lugar para oferecer o sacrifício dele, e o povo estava do lado de fora aguardando. E naquele momento Gabriel chegou até ele. E Gabriel trouxe uma palavra. A palavra é que as orações dele haviam sido ouvidas. Agora eu queria que você escutasse bem isso. Quando o anjo Gabriel, eu falo numa intimidade, né? Quando Gabriel, né? Parece um amigão, né? Quando o anjo Gabriel chegou para Zacarias, o anjo disse assim para ele: as tuas orações foram ouvidas. Quando você lê o texto, você se pergunta: que orações?
Sabe que orações? As orações de que quando ele era jovem, ele orava dizendo para Deus: Senhor, dá para nós um filho. Faça com que a minha esposa seja fértil. O tempo havia passado, ele estava velho, a sua esposa velha. O anjo chega até ele e fala: as suas orações foram ouvidas. E diz aqui no verso 18, vamos ver um pouquinho antes, só para você ver isso que a gente está falando. Verso 8: e aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Quantos anos haviam se passado? E o anjo trazia a resposta: sua oração foi ouvida. Sabe o que eu acredito? Que as orações ouvidas foram orações de outrora que ele se referia, porque naquele período ele não orava mais sobre isso. Como é que você sabe, Cosme? Vamos lendo. Verso 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, olha o coração de Zacarias: como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Sabe o que era isso? Uma manifestação de que não estava acreditando. A seguir o anjo diz, respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel. Eu acredito que o anjo estava trazendo a sua identidade e o seu caráter. Eu sou Gabriel. E assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até que o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Amados, quando alguém trouxer uma palavra de bênção para você, mesmo que seja brincando, como a gente sempre brinca, né? Rapaz, esse cara aqui é o cara que está cheio da grana, cheio do dinheiro. Abre a boca e fala, eu recebo. Por que não? Por que ficar falando assim, quem sou eu? Rapaz, eu sou um coitado. Tem gente que ama falar isso, né? Que isso, eu sou um coitado. Zacarias teve uma visão de anjo. O anjo citou orações que ele fazia perante Deus, e ele ainda se manifesta com incredulidade. O segundo caso, que está aqui nesse capítulo primeiro, é o de Maria. E o mesmo anjo foi enviado para Maria, e Maria era uma jovem, era virgem, e o anjo citou para ela que ela teria um filho, e esse filho, ela seria grávida dele, não por se deitar com um homem, mas pelo poder do Altíssimo, porque a sombra do Altíssimo estaria sobre ela.
E o verso 34 diz assim: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Isso é pergunta. Não é pecado perguntar. E o verso 35 diz: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual dos dois casos seria o caso mais difícil, humanamente falando? O primeiro ou o segundo? Primeiro ou o segundo? Claro que é o segundo. Claro que é o segundo. Sabe qual era o coração de Maria? Olha só, o coração de Maria, o verso 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O resultado disso, eu e você estamos aqui. Glória a Deus. Amém. As Escrituras dizem que de vez em quando um anjo descia em um tanque chamado Betesda. E naquele tanque haviam águas. E diz a palavra que alguma vez que o anjo descia, ele movia as águas. E quando as águas eram movidas, havia ao redor uma multidão de enfermos, ao redor do tanque. Então os enfermos subiam no tanque e pulavam nas águas. E a palavra de Deus diz que o primeiro que pulava era sarado da sua enfermidade. Eu não sei, assim, por que razão tantos de nós têm dificuldade de fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Uma campanha de oração de 12 dias, pela nossa família, pela nossa vida, pelo ano que a gente está vivendo. Porque o que nós queremos com isso? Que Deus receba as nossas orações, que Deus mova as águas. Eu acredito que nós ganhamos muito mais em ter vindo e ter orado e depositado orações em nossa vida, sobre a nossa família, do que ter ficado e estado em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa. Por quê? Porque Deus sempre vai corresponder com fé. Amém? Deus sempre vai corresponder com a fé. Não é com a comodidade, é com a nossa fé. Nem tampouco com o nosso grito de dor ou de necessidade, é com a nossa fé. Onde há fé, haverá respostas de Deus acontecendo. Onde há fé. Então esse tempo que você veio, buscando Deus, fazendo um depósito das suas orações, pela sua casa, pela sua família, pelos seus, queridos, olha a oração de Zacarias. As tuas orações foram ouvidas. Quanto tempo certamente Zacarias nem orava mais, pedindo a Deus: me dá um filho, porque nem na presença de um anjo ele acreditou que seria possível ele engravidar a mulher dele, ou a mulher dele ser grávida. Ele estava olhando tanto no âmbito natural, que nem vendo um anjo, nem ouvindo a mensagem vinda de Deus. Eu quero que você enxergue que você está dando passos de fé. Amém, amados? Você deu passos de fé. Esses 12 dias foram passos de fé. E eu quero encerrar lendo lá em Romanos capítulo 4. Dá uma olhada. Amanhã não teremos mais a campanha, nem depois, mas você terá memória de suas orações. E se você bem lembrou os seus alvos e as suas orações, o que você colocou diante de Deus, menciona isso diante do Senhor, seu Deus, até que aconteça. Se lembre de tudo isso que você tem ouvido, que foi ministrado, como você está ouvindo agora, e apresenta para o seu Pai, porque as suas orações foram ouvidas. Amém? Capítulo 4
de Romanos, foi isso que eu falei? Romanos capítulo 4. Aqui é Abraão, que também é idoso, que também não tinha filhos. E o Espírito de Deus usa Paulo para trazer essas palavras sobre Abraão. E o verso 17, Paulo diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Vamos pensar nessas palavras. Quando Deus disse essas palavras para Abraão, ele tinha 99 anos e não tinha nenhum filho. E Deus dizia: por pai de muitas nações eu te constituí. Imagine você receber uma palavra de que Deus fez isso na sua vida, mas quando você olha para o lado prático, você diz: mas eu não estou vendo, pai. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Aqui também tem um princípio e uma chave para nós. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, quer fecundar essa palavra? Vou te trazer um exemplo e não vou dizer o que. Um dia, quem sabe eu digo. Eu tinha me batizado em um final de semana, em um outro, naquela igreja de onde eu era, onde havia sido batizado. O pessoal, as diaconisas faziam um jejum todo sábado. E era aberto para quem quisesse ir. Era no cenáculo daquela igreja e eu fui. E assim que eu cheguei lá, uma irmã que era profetisa me deu uma palavra. E eu creio nessa palavra. Irmãos, isso foi em 1985. Quantos anos fazem? Quantos anos fazem? Eu desci as águas no dia 30 de junho de 1985. Uma semana depois eu estava recebendo uma palavra profética. E ela dizia algumas coisas sobre mim, que está no caminho, mas não concluiu. E até hoje eu falo com Deus sobre essa palavra. O verso 17 está escrito assim: perante aquele no qual creu. Deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas que nós podemos crer e fazer festas perante as pessoas que inclusive já estão vendo acontecer. Tem outras coisas que nós devemos acreditar tão somente perante Deus. Amém? Sabe por quê? Imagine Abraão festejando que ele seria pai de numerosa nação, se ele já tinha 99 anos, não tinha nenhum filho, com Sara, sua esposa, e fazendo festa. E a festa de quê, Abraão? Não, eu estou celebrando porque o meu Deus me disse que eu serei pai de muitas nações. As pessoas iriam dizer que ele era louco. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? É o nosso Deus, amém? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Diga comigo, creu para vir a ser. Amém? Crê, irmãos, para vir a ser. Será que alguém aqui está gerando nesses 12 dias uma vida de santidade? Porque está tendo problema com pornografia, está tendo qualquer outro tipo de problema, está em oração a Deus. Sabe esse tempo que você está orando e colocando a sua vida diante de Deus, você está crendo para vir a ser. Continue orando, continue apresentando. Você está crendo para vir a ser. Deus vai fazer. Amém? Deus vai fazer. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé. Eu comecei essa palavra na terça-feira, como Paulo disse, lá em 2 Coríntios capítulo 4, que recebemos esse ministério nosso por misericórdia e sem desfalecer.
Igualmente Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Vamos fazer isso agora? Vamos ficar de pé e vamos apresentar para o nosso Pai as nossas petições e vamos dizer para Ele: Pai, eu não vou terminar esse ano desse jeito, eu vou ter vitória nessa área. Eu não vou terminar esse ano desse jeito, eu vou ter vitória nessa área. E eu creio que eu posso ser fortalecido também dando glória a Deus, bendizendo o nome de Deus, exaltando o meu Pai. Então nós vamos fazer a seguinte adoração ao nosso Deus. Nós vamos dar graças por aquilo que nós acreditamos que Deus vai fazer. Você pode fazer isso? Vamos dar graça por aquilo que nós acreditamos que Deus vai fazer. Pai, nós cremos que o Senhor fará. Pai, nós cremos que o Senhor fará. Pai, nós cremos que o Senhor fará. O Senhor trará crescimento a esta igreja. O Senhor trará vidas, ó Deus, que se entregarão aqui diante do Senhor nesse altar. O Senhor Deus Todo-Poderoso curará doentes e enfermos, libertará cativos do cativeiro. O Senhor Deus Todo-Poderoso mudará a sorte de pessoas. O Senhor restaurará casais, famílias. O Senhor mudará o relacionamento de pais e filhos, ó Deus Todo-Poderoso. O Senhor quebrará o jugo das trevas que tem, ó meu Deus, prendido, dominado famílias, ó Pai, prendido famílias. O Senhor destruirá esses jugos, ó Senhor, que tem destruído essas famílias. Deus Todo-Poderoso, o Senhor trará de volta filhos desviados, ó Pai, e se entregarão ao Senhor. O Senhor levantará obreiros, ó meu Deus, para servir ao Senhor na tua seara. Meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor trará vida, o Senhor trará avivamento nesta casa, nessa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor derramará do teu Espírito Santo, meu Pai. O Senhor fará prodígios, sinais, maravilhas, milagres. O Senhor levantará em fé aqueles que estão fracos. O Senhor levantará em fé com armas de aqueles que estão fracos. E nada irá resistir enquanto adoramos. Eu quero que você glorifique a Deus pelas coisas que você colocou diante dele. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus é vencedor, nós o adoramos. Oh Deus, vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível em vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Em fé
vão se abrir. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão. Aleluia. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso Senhor é poderoso. és, Poderoso. grandioso és, como do céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu Aleluia. creio em ti. Sim, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Põe as suas mãos como quem recebe. Pai, teus filhos fizeram orações, estiveram com o Senhor nessa campanha, buscando no Senhor e apresentando suas vidas, suas necessidades, seus alvos, crendo, Deus Todo-Poderoso, que estavam diante do Deus vivo, servindo ao Senhor, apresentando suas vidas ao Senhor. Abençoa o Senhor, ó Pai, cada uma dessas petições, colocadas no altar do Senhor. Põe a tua bênção agora sobre elas. Põe a tua bênção agora sobre essa petição, sobre esse filho de Deus, sobre essa filha de Deus que apresentou essa petição ao Senhor. Põe a bênção sobre ele, sobre ela. Conceda o que foi buscado no Senhor. Milagres, portas, o improvável acontecendo na vida dele, na vida dela. Coisas grandiosas. É o Senhor quem faz. Pai, como teu filho e teu servo, eu abençoo essa campanha dos teus filhos agora. Que a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja com a sua vida, nessa campanha, nessas petições, nessas orações. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, seja com você em toda essa campanha que você fez. E a comunhão do Espírito Santo te sustente, te fortaleça e te abençoe, para você continuar, de modo algum se enfraquecendo, mas se fortalecendo na fé, dando glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua bênção, por esses 12 dias. Entregamos ao Senhor e te bendizemos o nome. Seja louvado e engrandecido, em nome de Jesus. Vira para a pessoa do seu lado e diga: te prepara para o 2024. Coisas novas na tua vida.